pouco sobre mim, né? Eu sou Gustavo Petrocelli, eu trabalho na XP, já faço parte desse mercado há 10 anos. 10 anos. Profissionalmente há 4 anos, né? Antes eu comecei como um professor de educação financeira e acabei terminando como um assessor de investimento, né? Que legal. Com certificação também de consultor de investimento, que é uma profissão próxima, mas tem as suas... E lembrando, né, que as duas precisam de certificação, né, para atuar, né? Junto ao Banco Central, a CVM, a CVM, né? A CVM, que seria o órgão regulador. Né, da nossa profissão, né, junto com o Banco Central, né? Mas é algo que eu gosto muito e hoje eu vivo o mundo financeiro. Que legal, que legal. Mas a pergunta que não quer calar. Como ficar rico em um ano juntando R$1 por dia, que nem os caras falam? Olha... Vimos hoje isso daí, né? A fórmula mágica. Eu poderia falar, mas aí eu vou falar assim, arrasta pra cima que eu te ensino. Muito bom. Mas assim, o que eu posso dizer é que o jeito mais fácil de ficar rico é não querer que seja rápido. Porque o principal de qualquer investidor e de qualquer investimento se chama tempo. Sim. Então, o juros composto ele só funciona na base do tempo. E o Albert Einstein fala que a maior força do mundo é os juros compostos. E é realmente. O volume, né? Sim, porque vamos dizer que você começa com R$1 por dia, né? Esse R$1 não vai te render nada, né? Mas a partir do momento que você tem um montante, aquele montante começa a te render muito mais do que você está colocando. E é aí que começa a força da bola de neve, né? Que tanto citam, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que nenhum momento é melhor que o agora para começar a investir. Ainda no Brasil, muito preconceito, muito desconhecimento sobre investimentos, né? Nós vemos, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, qualquer pessoa tem ações. Assim, é algo da cultura. Na Europa também, na China é um país que investe muito, todo mundo investe em ações. E o Brasil ainda está começando, mas deu uma boa aumentada agora, né? Eu acho que assim, nos últimos anos, através dos influencers e do processo de informação, né, que a gente tem recebido, a internet, isso tem ajudado muito, né? Mas, ao mesmo tempo, tem ajudado em os aspectos ruins. Também, né? reforça um pouco, né, esse medo, essa coisa, né? Exato. Então, a gente também tem vários profissionais de YouTube, né? E normalmente esses que são os que mais aparecem, né? Exato, né? Porque o investimento ele tem um fetichismo na velocidade, né? Todo mundo quer ficar rápido, rico rápido, quer ganhar na Mega Sena, quer fazer o melhor investimento. Então a gente até se sente mal quando vê o amigo ganhando, sei lá, 2.000, 3.000 rápido e aí você não participou daquele investimento e você começa a se sentir mal, né? Então a gente tem esse mal de querer atalhos, né? Então, só citando um pouco como é os Estados Unidos, lá as pessoas já crescem recebendo ações dos tios, dos pais, dos padrinhos. O bar mitzvah, né, dos judeus nos Estados Unidos é tradição dar presente em ações, né? Ações. E aí isso já é uma forma de, primeiro, lá a universidade, diferente do Brasil, as melhores são pagas, né? Então, por exemplo, Harvard chega a precisar de $1 milhão. Como que você junta $1 milhão até 18 anos? Né? Então, ou você dá ações ou você dá investimentos para que a pessoa, quando chegar nessa etapa da vida, ela consiga resgatar e fazer o pagamento dessa educação, né? Então, é muito diferente, né? Hoje no Brasil, primeiro, começa que poucas pessoas investem. E poucas pessoas têm educação financeira, porque investir não quer dizer que você está investindo bem, né? A gente gosta muito daquele produto, né, que todos falam, vou fazer uma poupança, mas a poupança nem sempre é o melhor investimento. Aliás, é quase nunca, né? Quase nunca, né? Só ganha da capitalização. Mas eu tenho eu gosto da poupança e defendo ela com unhas e dentes. Ela só não dá lucros, pode pôr. O banco te adora, né? Com certeza. Mas pega seu dinheiro pagando mal e empresta pro outro pagando bem. Exato. Mas pra quem não conhece, eu não entendo nada. Exato. De investir. Então, pelo menos tudo bem, vai render menos, eu não vou perder, eu vou deixar de ganhar mais, mas também
é meu, né? Mas aí fica aquela pergunta, né? Quando tiraram o dinheiro, de quem tiraram? Exatamente. Então, por exemplo, eu acho que assim, por mais que não é um aconselhamento de investimentos, né? Mas quando mexe com dinheiro que vem do exterior, a chance do governo intervir, ela é muito mais baixa. Então, quando a gente está falando do mercado de ações, é um mercado onde envolve dinheiro de americanos, de chineses, do mundo inteiro concentrado. Qual a chance do Brasil intervir onde está recebendo recursos dos parceiros comerciais dele? Então, é muito mais baixo. Então, só para resumir, se fosse tirar dinheiro, ele tiraria do próprio povo, né? Então, dos próprios investimentos. Não vai dar calote no outro. Exato. Então, quando a gente pega dinheiro emprestado, é mais fácil você dar calote no pai do que no agiota. Isso é verdade. Não é, porque ele é muito mais... é no banco, né? Que o pai não vai pôr no SPC, né? Exato. Depende do pai também, é melhor. Mas do que no agiota. É melhor o agiota. Se o pai for o agiota, ferrou. É verdade. Mas e como é que é empreender nessa área? Você que é físico... Eu ia perguntar isso. Quem quer começar? O que precisa saber? Olha, assim, também tem um mito de que para saber investimento tem que ser ótimo em matemática ou fazer economia. Por exemplo, você fez física, né? Algo que ajuda, pelo menos, né? Ajuda no sentido de previsões, jogar em tabelas matemáticas, mas assim, a parte que a gente faz, que é a parte de assessoria, ela é uma parte muito mais comercial, né, do que matemática. Então, é melhor que a pessoa tenha uma habilidade de comunicação muito melhor do que uma parte de conhecimento matemático. Porque conhecimento matemático na nossa área, a gente tem calculadora, a gente tem tabelas que a gente pode encontrar. Mas a comunicação, soft skills, que a gente chama, são muito difíceis de formar. Então, é preferível que uma pessoa seja uma ótima comunicadora e a gente fazer o curso, entender como fazer essa matemática. Comprar um software. Exato. Investe um pouco mais nessa área de softwares e matematização, né, dos investimentos. Mas, assim, só esclarecendo, a parte de investir em investimentos, né, em pessoas, ela é um ramo bastante competitivo, até porque começou a surgir, né, XP, a BTG, os bancos começaram a fazer um contra-ataque contra a assessoria. Então hoje a gente também tem assessorias de fintechs aí, né? Fintechs bombando, como o Nubank, né? Então, que te estimula o tempo inteiro a você investir nele, comprar um pedacinho, ganhou um pedacinho. Exato. Né? Eu fiquei com R$8 de pedacinho. Exato, aí, já é um presente. Você tinha 0, ganhou 8. Então, isso estimula, né, cara? Assim, hoje precisa de um certo recurso, né? Eu prevejo que para você montar um escritório de investimentos, você precisa de 3 assessores certificados, né? 3 assessores para um escritório. Para um escritório. Você não são pagas. Todas as certificações são pagas, né? A Ancor, que é essa de assessoria, está na casa aí de, eu acho que R$500, acho que 400 a 600, eu não tenho a certeza no valor, porque vai mudando ano a ano, então de 400 a 600 reais. Então cada um, só que geralmente isso acompanha um curso, né? Hoje as corretoras estão incentivando, então elas pagam o curso, mas na minha época não tinha esses cursos gratuitos, então você tinha que estudar por conta. Então 3 assessores, pelo menos, né, certificados, mais ou menos uns 50 mil de investimento, porque tem algumas restrições para você manter, né, porque pode ter multas e coisas assim. Tem que ter um dinheirinho lá, meio cheque calção. Um calção, porque como você está estruturando, né, até por causa do lugar físico, você precisa de um telefone gravado, um sistema de backup. Então tudo isso porque as auditorias, elas são bastante firmes aqui no Brasil. A gente acha que às vezes o Brasil ele é meio descuidado em algumas coisas. Não, a parte financeira do Brasil é exemplo no mundo, né, cara? Né? Hoje as pessoas visitam... Até da atuação da CVM, né? Exato. Que nos Estados Unidos é uma várzea. Lá você pode abrir uma... Ele quer imposto. Por isso que regula, cara. Regula, porque tem muito maluco, né? Claro, lá, assim, vamos dizer que para abrir uma empresa na bolsa é muito mais fácil. Mas para punir as
punições americanas São elas mais são severas, exemplares. né? Ah, tá. Mas aqui a gente faz o contrário, né? A gente viu o caso da Americanas e isso acabou virando a famosa pizza, né? E essa pessoa que quer entrar nesse meio também, ela tem que ter uma percepção de mercado, Exato. talvez mais da percepção do mercado do que o saber em matemática, né? Com certeza. E eu acho que assim, as pessoas entram nesse mercado muito na ideia do que a gente vê em filme. Que é o Lobo de Wall Street. Então a galera pensa que você vai ficar milionário no primeiro ano. E assim, hoje eu posso dizer que eu fiquei 2 anos praticamente pagando para trabalhar, porque eu era professor, acabei pedindo demissão e fiquei 2 anos, né, com seguro-desemprego, depois com o dinheiro que eu acabei investindo, já sabendo essa transição de carreira, né, então eu fiz um orçamento. Fez um planejamento antes, exato. né? Então é algo que eu tenho certeza que se você tiver paciência, você vai ganhar muito mais do que a média de qualquer profissão brasileira. Assim, chegando aos pés de médicos, engenheiros bem formados. Porém, você tem que ter paciência. Porque vamos dizer que você sai de um emprego ganhando 3, 4 mil e volta para um emprego ganhando R$200, R$300, você se vê muitas vezes questionando a sua própria transição. Será que é isso que eu quero? Não é mais fácil eu voltar? Sua capacidade, né? Será que eu estou dando certo nesse setor? E aí no primeiro mês não vai, no segundo não vai, só Exato. que é lá longe, né? Mas hoje, assim, o que a gente vê é que a pessoa que tem o network é o principal pessoa que dará certo nesse ramo, né? Então, A pessoa tem que conhecer investidores, possíveis e prováveis investidores, né? sim, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, né? Hoje, a gente tem expandido muito no mercado de pessoas jurídicas. Do Olha aí, empreendedor. empreendedores, vocês estão nos assistindo aí, Exato. reservar um pouquinho do orçamento para investimento, né, cara? Budget. Exato, e hoje a gente tem produtos que são bastante interessantes, que assim, no mercado eu desconheço outra corretora que tem, que esclarecendo, qualquer investimento no Brasil que seja de curto prazo, menos de um mês, tirando as ações de risco e tudo mais, renda fixa, fundos de investimento, a gente paga IOF, né? Então IOF, só que no primeiro mês ele é 94% até zero, né? Então começa com 94% no 30º dia, então praticamente você não ganha nada. No último dia do mês, seu imposto IOF zerou, mas ainda você paga imposto de renda, que é uma outra tabelinha. Só que as pessoas que são empreendedoras geralmente têm um fluxo de caixa alto, mas um pagamento logo em seguida. Então, vamos dizer, assim, a gente trabalha com pessoas que ganham 500, 600 mil num dia de faturamento e tem que pagar pagamentos de 400, 500 mil daqui 3, 4 dias. E hoje nenhum produto do mercado cobria esse tipo de investimento, que dá um certo lucro, 1, 2, 3 mil. Isso tá bom. Exato. Só que na XP a gente tem hoje um investimento que não paga esse IOF. E então chama compromissadas, né? Então a gente tem esse giro de caixa, tem rentabilidade de um dia para o outro, né? Coisas que Nubank, bancos não vão te dar, porque vão te cobrar o IOF, nem é culpa deles. Eles vão te garantir a rentabilidade, só que o governo vai querer o IOF. Só que a gente tem um produto hoje que não te cobra o IOF, que é a maior parte do que vai te onerar nesse tipo de investimento. Legal, interessante falar isso para os empreendedores aí, ó, que tem sempre muito, às vezes, muito fluxo de caixa, né? Ali poderia usar isso para algum investimento. Então você pode investir em questão de dias. Dias. E isso costuma render algo em torno de quanto? Existe uma média, uma estimativa? Sim, esse tipo de investimento, a gente aconselha ele até 15 dias, porque aí depois começa a valer a pena esses investimentos de liquidez, que nem o Nubank, que paga 100% do CDI. Esse aí, por ser curtíssimo prazo, ele vai te pagar na casa de 70% a 80% do CDI. Tá? Mas Diarizado. também é bom que seja um volume muito grande para Exato. dar uma expressividade, né? Hoje a gente começa em 25 mil. Porque se for pouco, vai dar também tanta diferença que não te vale o Mas vamos pegar trabalho. um valor, 100 mil reais. 100 mil reais vai dar quanto aí, por exemplo, em 5 dias? Pra gente fazer uma conta. Um segundo aqui, Conta de deixa eu pensar aqui, né? Se fosse um mês, a gente ia ganhar aí na casa de 1%, né? Vamos dividir aqui por 30.
vai ganhar aí uns R$400, R$500 em 5 dias, 3, mais ou menos. É um valor considerável. Porque se você vai trabalhando esse fluxo durante todo o mês... É isso que eu ia falar. Uma vez, tudo bem, mas várias vezes... E no ano isso, com várias operações, você vai ter 20, 30 mil lá no final do ano. Exato. Né? E a gente fala assim, R$400. Pô, mas R$400 às vezes é uma conta de energia. É uma parcela de algum... Internet. Exato. É claro, eu fiz de cabeça aqui. Sim. Pode ser na casa menos, mais, mas... Mas aí trabalhando com esse 1%, né? Hoje é por causa que o juros está muito tá alto. Muito alto. Qual que era a realidade disso, sei lá, 2, 3 anos atrás, com o juros lá em 2%? Mas assim, aí a gente está pegando dois extremos, né? Vamos dizer que 2 não é o comum, assim como 12, 13 não é o comum. Não é, né? A gente pensa que a média é entre 6,8%, 6,9%, né? Que é um juros que a gente já está há muito tempo participando. Lógico, o mercado às vezes ele se estressa, como teve na pandemia, para baixo, né? Então, por que aconteceu isso? Se está todo mundo parado, não tinha consumo. Como que você... tem que baixar o juros. Medo de investir. Exato, tem muito medo e tudo mais. Então, isso foi um estresse para baixo de 2%, né? E hoje, né, depois desse rompimento de pandemia... Porque foi impresso muito dinheiro por causa de auxílios e tudo mais, a gente tem muito dinheiro. Se tem muito dinheiro, a gente não quer que as pessoas gastem, porque senão aumenta a inflação. Porque logo depois da pandemia veio uma inflação alta. E o mercado, ele funciona assim, quando a inflação começa a subir, os juros têm que subir junto, porque um acompanha e tenta medir o outro. Né? Então, a realidade normal é na casa de 6 a 9%, né? Então vamos pôr que aí que seja 0,60 por mês, por né? mês, 0,6, 6 a 9 ao ano. Exato. De 6 a 9 ao ano. Você acha que... Sempre bom lembrar, porque... Você acha que a gente deve chegar para o final do ano que vem aí com juro em torno de quanto? O relatório Focus é um relatório que é distribuído pelo próprio governo, né? Então existe uma previsibilidade do mercado através dele, né? Eles estimam que seja 9,25 no final de 2024, dezembro de 2024. Né? Tá. Hoje não, perdão. Quarta-feira vai ter uma baixada de juros provável, né? Que existe o Copom, né? Que a gente ouve no jornal. O que é esse Copom? O que é essa Selic? Então, basicamente, vamos esclarecer. A Selic é a taxa básica do mercado, né? Então, primeiro, é o que os bancos... que o governo paga, né? Nos títulos públicos. Dos títulos públicos. Com né? liquidez, com exato. Liquidez. Por que quiser ter uma linguagem tão difícil? Não podia ser, em vez de Selic, uma panetone? Poderia ter uma... CBS, você não sei o que, porque a maioria são siglas. São siglas, então, né? todas são siglas, só que aí vai ser um título de 2 metros. metros. O povo adora pôr nome, né, nas coisas. Aí o Tesouro Direto, não sei o que. E eu posso te dizer, é comum que as pessoas não queiram que os outros saibam. Né? A gente tem uma indústria da ignorância, vamos dizer assim. Com certeza. Porque quanto menos pessoas saberem, menos pessoas vão cobrar o banco. Mas por que você está rendendo tão pouco? Minha poupança rende 6,17. Eu poderia investir no tesouro que me dá o mesmo risco, na verdade mais baixo, porque a gente diz que o risco é soberano. Por que risco soberano? Assim, o governo e o Estado, ele usa um cheat, né, que a gente chama do joguinho lá. Quando a gente jogava, a gente usava os códigos lá. Porque o governo, ele tem um negócio que chama impressoras. Então, se ele estiver devendo para você, ele fala assim, liguem as impressoras e... Isso vai causar um problema? Sim. Com certeza, né? Ele não pode fazer isso a todo momento. A inflação vai lá em cima. Exato, né? Tio Patinhas já dizia, tem até um episódio sobre isso, que ele fala sobre a inflação. Mas o que acontece? Hoje a gente vê que os títulos do Tesouro Nacional, LFT ou Tesouro Selic, como a gente conhece, eles te pagam 100% do CDI, mais ou menos, que é uma linguagem popular, com juros, com um risco muito mais baixo do que a poupança.